Olá, empresários, contadores, contabilistas, tributaristas, advogados. Tese do século. Para quem não sabe, a tese do século envolve os três principais, mais importantes tributos do Brasil, onde se concentra a maior arrecadação da malha tributária, que é ICMS, e o PIS e a COFINS. O Estadão ontem lançou uma notícia sobre uma reunião que aconteceu no STF e expôs a seguinte notícia: STF tem maioria favorável à União em disputa sobre créditos. Se confirmada a vitória ao final do julgamento, a União poderá ajuizar ações contra decisões que autorizam contribuintes a aplicar a medida tributária a períodos anteriores a 2017. O que, de fato, seria a tese do século para quem não lembra? Seria assim: você tem um faturamento bruto e você vai calcular os seus impostos, né? Dentre eles estão os três impostos mais agressivos, que são o ICMS, PIS e a COFINS. E o clamor das empresas seria, na hora de calcular o PIS e COFINS, excluir da base de cálculo o ICMS que já foi pago, tá? Isso foi aceito em 2021, inclusive tem aqui na matéria, relata isso, estou continuando lendo aqui, a matéria do Estadão. O Supremo Tribunal tem maioria para autorizar a União a ajuizar ações usadas para cancelar sentenças com trânsito em julgado contra decisões que autorizam contribuintes a aplicar a tese do século a períodos anteriores a 2017. Ficou conhecida como tese do século a decisão do Supremo que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Até terça-feira ontem, dia 15/10, há 6 votos para reconhecer a repercussão geral. Por que repercussão geral? Porque essa discussão começou-se no estado do Paraná e, por ter tido repercussão geral, essa medida abrangeu-se para o Brasil todo, porque envolveu dois impostos federais, PIS e COFINS. O ICMS ele é estadual. Então, começou-se essa discussão lá no estado do Paraná, desse imposto estadual do Paraná ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, com a repercussão geral, abrangiu-se para o país todo, porque, de fato, o benefício está no imposto federal. Há 6 votos para reconhecer a repercussão geral do tema e definir uma tese que vai servir de norte para julgamento da controvérsia em toda a justiça. Em 2021, o Supremo decidiu que a exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS vale somente a partir de março de 2017. Dada a decisão do mérito, ocorre que entre 2017 e a modulação dos efeitos, que foi em 2021, centenas de empresas conseguiram decisões favoráveis à justiça para obrigar a União a devolver os tributos de períodos anteriores. Então, o que está decidindo o STF agora é autorizar a União a ajuizar essas ações, tá? Porque aqui as empresas conseguiram decisões favoráveis na justiça para obrigar a União a devolver os tributos de períodos anteriores. Continuando, desde então, a Procuradoria-Geral da União ajuizou cerca de 700 ações rescisórias contra empresas que alegam ter direito a pelo menos R$1 milhão em créditos. Ou seja, na estimativa mais conservadora, são 700 milhões em disputa. Ao todo, a União já devolveu mais de 300 bi para atender a decisão do Supremo. E aí agora vai ser mais uma decisão do Supremo. E esmiuçando mais a questão, nós temos em evidência como se dá essa exclusão. Você teve lá um faturamento de R$100 mil no mês. Você vai apurar o ICMS, vamos supor que seja a alíquota de 18%. Você vai pagar R$18 mil sobre o faturamento de 100 mil. E quando se dá a apuração do PIS e da COFINS, você tem ali mais ou menos uns 10%, dá ali no lucro real 9,25%. E você já pagou os 18%. E aí qual seria a discussão? Seria sobre o faturamento de 100 mil, diminuir 18 mil do ICMS e ter uma nova base de cálculo para o PIS e COFINS, onde sofre ali agora 9,25%, que é os dois somados no lucro real, como exemplo. Então, você estaria tributando agora 9,25% da PIS e da COFINS sobre R$82 mil e não sobre R$100 mil. Então,
A discussão continuou-se sobre se seria diretamente no imposto de ICMS pago ou se é o ICMS sobre a nota fiscal. Levando em consideração que o ICMS pago, ele já recebeu o confronto das notas de compra. Lembrar que o ICMS é para quem é do comércio. Pode ser que a empresa seja híbrida, seja comércio e serviço, mas de fato só existe ICMS para quem tem movimentação de venda, de comércio, compra e venda. Importante entender também agora que é necessário um procedimento correto para habilitar essa tese do século. Uma vez que você ganha ela no judiciário, porque tem que ser através de ação, ela não é auto-aplicável. Após ganhar a tese, o contribuinte tem que seguir os ritos específicos da legislação. Inclusive, a primeira etapa é instrumentalizar um processo administrativo na Receita. Você ganha a tese e agora tem que executar um processo administrativo. Quando se dá entrada no processo administrativo, dentro ali do dossiê vai sair um anexo, e esse anexo ali vai conter um formulário com a instrução normativa 1717 de 2017, e ali você vai preencher esse formulário de acordo com essa tese que transitou em julgado. Então você vai ter um número de ação que transitou em julgado e agora, na abertura do processo administrativo, dentro desse formulário que segue essa instrução normativa, você vai colocar. Então você coloca ali o valor apresentado na ação, no formulário, e a Receita vai avaliar se o tamanho do crédito tem a ver com o seu faturamento. Tá? Uma vez protocolado na Receita Federal, ela vai avaliar o procedimento e vai gerar uma chave eletrônica. Tá? Com essa chave eletrônica, o contribuinte consegue avançar no lançamento desse crédito fiscalmente na sua operação. Reconhecer o crédito contabilmente, gerar uma receita contábil no balanço, em função do lançamento da ação transitada em julgado, o procedimento que é não contábil, agora sai do contábil e vai para o fiscal, que é utilizando essa chave lá na sua PERDECOMP, onde você vai apresentar o seu crédito para conseguir utilizar ele na tua apuração. Então, rastreando o processo, você vai precisar de uma ação transitada em julgado. Em segundo lugar, você vai precisar da entrada no processo administrativo na Receita Federal, lá em processos eletrônicos, no ECAC. Gerado uma chave lá, você vai gerar uma PERDECOMP, onde você vai utilizar essa chave desse crédito para poder indicar lá na sua apuração, quando você gerar o débito, que aquele crédito vai ser utilizado gradativo mensalmente ou totalizado. Então, pessoal, resumindo essa nota do Estadão sobre a tese do século, o STF tem maioria para, nos próximos dias, autorizar a União a ajuizar essas ações rescisórias, né, usadas para cancelar sentenças com trânsito em julgado. Então é uma notícia favorável que vai desburocratizar um pouco de centenas e milhares de processos que estão aguardando aí a sentença de questões que já foram mecanizadas, ou seja, as empresas operaram dessa forma, né, dessas etapas que eu falei, só que estão com a decisão travada, ou seja, aguardando a União definir se defere ou não, e agora tem aí o STF transferindo aí essa responsabilidade de autorização da União a ajuizar as ações rescisórias. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus aí e até a próxima.